Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Neste vídeo eu vou começar de cara a destacar uma declaração do Felipe Conceição, técnico do Cruzeiro. Portanto, este vídeo é sobretudo para você, torcedora e torcedor do Cruzeiro. Em declaração, no dia de hoje, o Felipe Conceição destaca, ele diz que o Cruzeiro está pronto para a Série B. Ele diz que a equipe tem a cara da competição que a equipe do Cruzeiro vai disputar, a Série B. E também destaca o caráter competitivo da equipe. Eu fizera mais cedo um vídeo sobre o Cruzeiro e lançaria hoje à tarde. Depois dessa declaração, eu resolvi fazer um vídeo completamente diferente. Eu acho que, no mínimo, eu não diria cinismo, eu diria que, se não é cinismo, realmente é burrice. Se não é burrice, o que é? Se ele acha que o Cruzeiro é competitivo, acho que ele erra justamente nesse ponto. Porque o que eu vejo no Cruzeiro, o que eu não vejo no Cruzeiro neste momento, é justamente competitividade. Um dos pontos que eu destacaram no vídeo que eu fiz anteriormente era justamente a falta de competitividade nessa equipe do Cruzeiro. É justamente isso que o Felipe Conceição destaca na sua equipe, que ele diz está pronta para a competição nacional. Na minha opinião, não está pronto. O Cruzeiro não está pronto para a Série B. Na minha opinião, o Cruzeiro perdeu este começo de temporada de 2021, não conseguiu utilizar o Campeonato Mineiro para gerar competitividade na equipe cruzeirense para as disputas da Série B, que vai ser a competição mais importante para o Cruzeiro neste ano de 2021. O Cruzeiro não teve grandes testes, né, para nós avaliarmos a sua competitividade nessa temporada. Teve 3, em um deles, e 3. Mas é a Copa do Brasil, 3 testes. Um deles foi contra o Galo, um Galo aí cheio de altos e baixos, um Galo que precisava de ajustes. O Cruzeiro venceu, certamente, mas era um jogo que não importava tanto assim para o Galo, de certa forma. Nos 2 jogos mais importantes, os 2 jogos contra o América, o Cruzeiro perdeu do América nos 2 jogos. O América é uma equipe que vai lutar na Série A do futebol brasileiro para permanecer na primeira divisão. O América não vai tentar nada além do que permanecer na elite do futebol nacional, ou seja, vai lutar contra o rebaixamento durante toda a competição. É muito provável que esse seja o destino do Coelho na primeira divisão. O Cruzeiro teve 2 partidas contra essa equipe, perdeu as 2. Quando o Cruzeiro precisou ser competitivo contra o América, nos 2 jogos que teve contra o Coelho, o Cruzeiro perdeu os 2 jogos. Se o América é de fato uma equipe que vai lutar contra o rebaixamento, não vai conseguir nada além disso, nada muito além disso, então o Cruzeiro, se está abaixo dessa equipe, hoje o Cruzeiro é mesmo uma equipe de Série B, mas não uma equipe de Série B como de fato é, mas uma equipe de Série B com pouca cara de equipe competitiva na Série B e com pouca condição de subir para a Série A. Este é o ponto. E há vários problemas que permeiam essa situação atual do Cruzeiro. Várias. É claro que o Felipe Conceição, né, é um dos responsáveis por tudo que está acontecendo também. E a gente não pode deixar de falar da gestão do Cruzeiro, né, que é feita de homens que parecem não ter entendido, né, o clube que eles estão dirigindo. Parece que eles não têm entendimento da grandeza do Cruzeiro. E, sobretudo, parece que eles não têm entendimento do que está acontecendo com o Cruzeiro. Parece que eles não têm noção alguma do momento do Cruzeiro. Este vídeo era para falar de possíveis reforços para a equipe cruzeirense, de um jogador, por exemplo, de meio de campo, alguns jogadores ali para, sobretudo, para pintar na defesa também do Cruzeiro. Enfim, um outro reforço. Falar de reforço no Cruzeiro é uma das coisas que eu menos deveria fazer e, por isso, não vou fazer nesse vídeo. Porque essa questão da contratação é uma das coisas que mais causa desgosto hoje no Cruzeiro. Não somente a contratação, as contratações, mas também a forma como o Cruzeiro olha para alguns dos seus jogadores. Vamos lá, no começo, quando a equipe cai para a segunda divisão, o posicionamento da gestão em relação ao projeto do clube era o de valorização da sua base. Eu, inclusive, tive uma conversa com o diretor de futebol do Cruzeiro e ele me disse, ele falou para mim que o Cruzeiro iria priorizar sua base porque gostaria de obter lucros futebolísticos com os garotos da canteira e, possivelmente, lucros financeiros também com esses garotos, de tal forma que, a partir desses lucros financeiros, a equipe conseguiria pagar algumas dívidas e tiraria um pouco dessa pressão que a dívida sobre o Cruzeiro gera hoje no clube e também na equipe de futebol. Deu tudo errado, fez tudo diferente. A gente percebe hoje, por exemplo, que isto não é levado a sério, que a base não é priorizada no Cruzeiro como deveria. E não somente pela base propriamente, não somente pelas ações que estão diretamente ligadas aos jogadores da base, mas também pela própria busca dos treinadores, busca que foi feita a partir do momento que o Cruzeiro cai para a segunda divisão. Todos os treinadores que chegam no Cruzeiro são técnicos que não sabem trabalhar com a base, que não têm um entendimento do que é a transição da base para o profissional. Então chega um monte de técnico mais ou menos para o Cruzeiro.
técnicos mais ou menos, porque o mais ou menos é aquilo que simboliza muito a gestão atual do Cruzeiro. Tudo que eles fazem é tudo dentro do mais ou menos. Eles não conseguem fazer nada que seja de muita qualidade, nada que gere mudança, inclusive, de qualidade no clube, nada que faça com que o clube dê saltos de qualidade. Tudo que a gestão do Cruzeiro faz atualmente é tudo mais ou menos. Então trazem Hendersons da vida, né? E outros técnicos ali horrorosos para o Cruzeiro. Aí num certo momento vão buscar um técnico daquele tipo ali para você delegar tudo para ele, para você entregar a chave do clube para ele, inclusive a responsabilidade por tudo. Vão buscar o Luiz Felipe Scolari. E muito torcedor, inclusive, achou legal. Muito torcedor achou bacana a chegada do Filipão, se esquecendo que o Filipão seria também mais um técnico que não usaria a base, que não priorizaria a base, porque ele não sabe fazer esse trabalho, porque ele não gosta de fazer esse trabalho, porque não está no Filipão trabalhar com os garotos da base. Então foi um erro também buscar o Felipe Scolari. E o Filipão chega no contexto do desespero. Por quê? Porque outros grandes erros já haviam sido feitos antes. E eles então foram buscar a segurança. Foram buscar no Filipão a segurança e não deu em nada. Ah, mas o Filipão conseguiu deixar o Cruzeiro na segunda divisão. Para mim é pouco. É verdade mesmo. É real mesmo isso. Que tem gente que valorizou o trabalho do Filipão porque tem deixado o Cruzeiro na segunda divisão. Vocês têm certeza disso? Olhemos para o que era o orçamento do Cruzeiro na segunda divisão em relação aos seus adversários. Olhemos para o que era a valorização do elenco do Cruzeiro, os valores em torno do elenco do Cruzeiro em relação aos seus adversários na Série B da temporada passada. E dizer que o Filipão fez um grande trabalho por ter deixado a equipe na segunda divisão. O Filipão fez um péssimo trabalho no Cruzeiro, como muita gente também está fazendo no Cruzeiro, gente. Porque o Cruzeiro não seria rebaixado para a terceira divisão, mesmo sem um técnico, mesmo se não tivesse técnico nenhum, mesmo que não chegasse Filipão nenhum e ficasse com o interino, o Cruzeiro não ia para a Série C, porque tinha muito clube ruim que queria muito ir para a Série C. E alguns conseguiram passar na frente do Cruzeiro em termos de ruindade. E caíram por quê? Porque conseguiram ser piores do que o Cruzeiro. O Cruzeiro não cairia, e não por causa do Cruzeiro, mas por causa dos outros. O Cruzeiro não foi para a Série C por causa dos outros. Os outros eram piores do que o Cruzeiro. Por isso que caíram. E na busca desses técnicos, em nenhum momento, os dirigentes do Cruzeiro foram à América do Sul, aos demais países da América do Sul, para buscar um técnico que de fato saiba trabalhar a transição da base para o profissional. Há inúmeros técnicos, sobretudo aqueles mais biocistas, que sabem fazer esse trabalho e que gostam de fazer esse trabalho, que terminam a construção, a confecção do jogador, inclusive quando eles chegam no elenco principal. Não foram buscar. Por quê? Apenas por falta de competência, por medo, por receio, ou porque não tem mesmo entendimento de futebol? É coisa para se pensar. Então vão atrás depois do Filipão, do tal do Flávio Conceição, que de fato era um técnico promissor no cenário do futebol brasileiro. Mas ele já deu tempo, já mostrou no Cruzeiro, já não está no início do trabalho dele, ele já mostrou no Cruzeiro que ele vai ser mais um técnico de futebol brasileiro que não vai para lugar nenhum. Era aqueles técnicos promissores que teriam um certo conhecimento de futebol. Esse conhecimento está diretamente ligado a certos desafios que ele enfrenta e está conseguindo superar esses desafios com o conhecimento que ele tem de futebol. Quando esse desafio aumenta, o conhecimento que esses técnicos promissores têm de futebol não é suficiente. Nessa hora, ele para de evoluir. E a equipe que ele dirige não vai para lugar nenhum também. Nesse momento, ele precisa colocar outro pé, né, o pé do outro lado da fronteira. Precisa estudar bem mais futebol. Precisa deixar de lado algumas de suas convicções, modificá-las ou enriquecê-las. O que significa buscar as grandes fontes do futebol, os grandes pensadores do futebol, estudar futebol, e não os técnicos brasileiros ultrapassados, os velhacos ultrapassados. Não dá para buscar essas fontes, porque esses caras não têm nada para ensinar. Não tem nada. Hoje o Filipão não tem nada para ensinar para ninguém, gente. Então ele não pode ser, por exemplo, não pode ser a fonte de estudo de um técnico, a fonte de observação de um técnico promissor, por exemplo. O Filipão já teve os seus dias, já foi um técnico importante no cenário do futebol brasileiro, não é mais. O Luxemburgo já foi um técnico importante no futebol brasileiro, não é mais. O Abel Braga já foi, né, um técnico importante no cenário do futebol brasileiro, em muitos momentos também não é mais. O olhar desses caras não dão conta mais de tudo que acontece no jogo. O olhar deles não consegue pescar todos os acontecimentos em torno do portador da bola, que dirá longe do portador da bola. E além disso, esses técnicos, alguns até contratam, né, assistentes técnicos jovens, tampouco dão ouvidos para os seus assistentes. Felipe Conceição é um tipo de técnico que quando precisa colocar outro pé do outro lado da fronteira, não vai colocar, e ele vai, ou não vai estudar nada, ou se tiver de buscar algumas referências, vai buscar nos velhos técnicos ultrapassados do futebol brasileiro. Então a gente tem ali, né, um técnico que provavelmente não vai para lugar nenhum. É aquele técnico promissor que não vai para lugar nenhum, assim como o Mancini da vida já foi promissor um dia e não foi para lugar nenhum, assim como o Henderson em algum momento, não sei quando, foi promissor e não foi para lugar nenhum. E muitos outros também.
Em nenhum momento o Cruzeiro foi buscar um técnico estrangeiro. E as contratações? Bom, a ideia era priorizar a base. Qual é a lógica de buscar um jogador como Claudinho? Explica qual é o argumento aceitável que justifique a busca de um jogador como Claudinho. Qual é a razão disso? Qual é o cabimento disso, gente? Onde está a lógica dessa contratação? A gente está falando de um clube que o jogador jovem raramente é priorizado. O jogador da base não é priorizado. Por que você vai buscar um jogador jovem, né, para chegar num clube que tem outros jogadores jovens que jogam até mais do que ele? Num contexto, num clube em que os jovens não são aproveitados como deveria. Qual é a lógica dessa contratação? Inclusive, o Cruzeiro precisa de contratações cirúrgicas, muito cirúrgicas. Por quê? Não pode gastar. Não pode gastar, não tem que gastar. Tem que usar a sua base. Por que se vai buscar um jogador de 20 anos quando se tem jogadores iguais ou melhores na base? E o Felipe Conceição? Ele que disse que a equipe dele está pronta, que é uma equipe competitiva. Tudo que eu vi no Cruzeiro nessa temporada, no começo de temporada no Mineiro, foi uma equipe com pouca competitividade. Uma equipe que tem dificuldade para resolver o jogo. Uma dificuldade que no campo de ataque, uma equipe que no campo de ataque não consegue ter variação de jogo. A gente não tem um jogador atuando no corredor central. Porque hoje no futebol é aquela coisa de só jogador de velocidade, é só lado de campo, é jogador veloz, jogador muito rápido, e ninguém pensa no corredor central. Não pensar, não colocar um jogador no corredor central é muitas vezes medo do técnico, é conservadorismo, é opção por velocidade, essa mania, só que todo mundo joga assim. E aí o que acontece? A gente tem uma equipe pouco competitiva, uma equipe sem variação, uma equipe sem criatividade no campo de ataque. A Josa ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro. Sim, ficou em terceiro lugar. Atrás de quem? Do Atlético. E de quem mais? E do América. Ou seja, as duas equipes boas do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro ficou atrás delas. E quando precisou jogar com uma delas, não conseguiu vencê-la no jogo e no outro também. E a gestão? A gestão que não foi buscar um bom técnico, ela tem buscado alguns jogadores, alguns reforços, um ou outro que chega livre. Né? E buscar jogador livre não é solução, muitas vezes chegam umas porqueiras aí que não vão ajudar em nada. Então, esse cara pode chegar livre, mas ele vai ter o salário dele. O Cruzeiro dessa gestão é aquele time que quer mandar, inclusive, embora agora, uma das grandes soluções, um jogador que se o Felipe Conceição tivesse peito mesmo, se fosse um técnico sério, se fosse um técnico corajoso, ele já teria entregado a camisa 10 para o Marco Antônio e colocado para jogar no meio de campo. É um dos melhores jogadores que o Cruzeiro tem. Talvez seja o melhor organizador de jogo, o grande organizador de jogo do Cruzeiro é o Marco Antônio. E eles querem vender o jogador, eles querem mandar o jogador embora, né? Querem mandar o jogador embora, porque no Cruzeiro é assim. O Cruzeiro dessa atual gestão é assim que funciona. Os Maurícios da vida são mandados embora e trazem os Pótkeres. Josa, o Maurício não estava jogando tão bem. O Maurício sofreu uma pressão terrível no Cruzeiro, gente. Uma pressão terrível. Tudo era para responsabilidade dele. Ele era obrigado a resolver. Era muita pressão nas costas do garoto. E não tinha técnico para protegê-lo. Não tinha técnico que o ajudava. Não havia nenhum tipo de situação de jogo. De proteção até mesmo ao jogo do Maurício. E aí aquele garoto que muitas vezes ele sabia que o técnico não confiava tanto nele assim, como é que ele vai produzir? Ele tinha de tudo, ele recebia muito desestímulos, digamos assim, no Cruzeiro, para não jogar bem. Ele vai para outra equipe e começa a se destacar. Aí chega o Potter, que estava mal onde estava e não consegue se destacar no Cruzeiro. Só que ganha um grande salário. E tá ali, é mais uma tranqueira ali no elenco do Cruzeiro. É mais ou menos. Porque é tudo mais ou menos, gente. Esses reforços que chegam com mais idade, ali por volta dos 25, 28, 30 anos, é tudo mais ou menos. Assim como é mais ou menos tudo que faz a gestão do Cruzeiro. Não vai para lugar nenhum sujeito. A forma como eles estão agindo, as decisões que a gestão do Cruzeiro toma, configura o Cruzeiro hoje um Cruzeiro arame liso, gente. É um clube arame liso, assim como a equipe do Felipe Conceição é uma equipe arame liso que não fere ninguém e que não vai ferir ninguém dessa forma. Eles não têm noção do que é a Série B. Os caras enfrentaram equipes na Série B e parece que não têm noção do que é a Série B. Parece que não entenderam nada. Assim como os dirigentes não entenderam que a equipe não conseguiu subir e que a equipe ainda está na Série B. Eles não entenderam o que está acontecendo. O Cruzeiro ainda está na Série B. E até para pagar essa dívida precisa subir para a Série A. Eles não entenderam isso. Eles não estão entendendo o que está acontecendo no Cruzeiro. Era necessário fazer uma barca, mandar um monte de jogador aí que não funciona embora do Cruzeiro. Ah, não é fácil, porque tem contrato e tal. Olha, eu não sou dirigente. E se eu fosse dirigente, eu ia pensar duas vezes, por exemplo, em ser um dirigente do Cruzeiro. Por quê? Porque para assumir o Cruzeiro hoje, os desafios para o dirigente são muito complicados, são grandes desafios, então o cara precisa ter competência. Se não tem competência,
não assuma o Cruzeiro. Agora, se for assumir o Cruzeiro, tem que ter competência, tem que saber arrumar uma solução para esse problema. Tem muito jogador lá que não serve para nada, mas está lá recebendo salário, ou que pode receber salário. Aquele jogador que ficou anos e anos na enfermaria, ganhando salário milionário do Cruzeiro, chegou a entrar na justiça contra o clube, alegando, vejam vocês, alegando inclusive aquela questão, que a situação dele era análoga à da escravidão, inclusive desrespeitando os nossos antepassados afrodescendentes. Esse cara está no elenco. E ou não recebe salário, ou recebe salário, ou vai receber em algum momento. Porque em algum momento o Cruzeiro vai ter que pagar tudo que deve para ele. Ele ainda está no elenco do Cruzeiro, como outros também. E o que acontece? Tudo bem. É o mais ou menos e o tudo bem. Não fez a barca, tá tudo bem. O Cruzeiro não subiu para a Série A no final da temporada passada, tá tudo bem. Pode não subir agora, tá tudo bem. O problema é que talvez não suba e talvez caia para a terceira divisão e vai ficar tudo bem. Porque é assim que funciona para essa equipe de gestor brasileira, né? Essa coisa brasileira que acontece no Cruzeiro. E esse técnico também, que aparentemente não vai para lugar nenhum, porque é um técnico também mais ou menos. Eu diria para você que, pensando na equipe do Cruzeiro, eu diria que pelos valores que o Cruzeiro tem hoje no seu elenco, eu montaria essa equipe hoje com jogadores como o Fábio, o Cáceres, o Everton, o Ramon e o Matheus Pereira na primeira linha, o Rômulo Adriano e o Marco Antônio no meio de campo. O Marco Antônio, inclusive, ali poderia até ter a ajuda do Adriano na criação do jogo. O Adriano é um jogador que pode também contribuir com a criação de jogo para o Cruzeiro. À frente, o Bruno José, o Ayrton, ou o Stênio. O Stênio pode, inclusive, jogar no lugar do Bruno José. E também o Rafael Sobis. É uma equipe interessante. É uma equipe que, no papel, é uma equipe muito interessante e muito boa. O que falta é treinamento que dê conta para essa equipe, que dê para essa equipe competitividade, porque tudo que ela não é neste momento é uma equipe competitiva. Ao contrário do que faz o seu técnico, o que fala o seu técnico, que ou é cego, não está vendo o que está acontecendo, ou é burro, que seria pior. Sendo um pouco cego, míope, tal, enfim, ou sendo, por exemplo, um técnico burro, de uma forma ou de outra, ele não serve hoje para ser técnico do Cruzeiro. Eu não acredito que Felipe Conceição vá conseguir comandar o Cruzeiro de volta à primeira divisão. Ficaria surpreso com isso, ficaria feliz, inclusive, em queimar minha língua. Mas neste momento, os sinais que a gestão do Cruzeiro estão passando e os sinais que o técnico Felipe Conceição estão passando é de que a coisa não vai funcionar. E para terminar, quando eu lembro dessa gestão do Cruzeiro, gente, eu fico pensando num clube de amigos. Um clube de amigos do qual o técnico também é um membro. E quando eu lembro disso, a imagem que vem na minha memória é aquela imagem do churrasco. Todo mundo sem máscara, vivendo no mundo sem máscara. Não, pra que máscara? Todo mundo feliz, sorrindo, comendo churrasco, enquanto o Cruzeiro está se estrepando. Eles estão um pouco se inchando para o Cruzeiro. Esses caras não servem para o Cruzeiro porque eles não entendem o que é o Cruzeiro.